Bebê nasce sem língua. Médicos ficam horrorizados ao revisar os primeiros exames. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Muito bem. O bebê está saudável, o peso e todos os indicadores de desenvolvimento estão perfeitos, disse o médico. Lúcia sorriu feliz. Isso é maravilhoso, obrigada, doutor. Davi apertou levemente a mão da esposa, com a voz emocionada. Estamos realmente muito gratos, doutor. Ouvir isso nos deixa tão aliviados. O médico assentiu com um sorriso. Podem ficar tranquilos, Emma com certeza será muito saudável e adorável. Vou repassar os resultados para a enfermeira para completar o prontuário da senhora. Logo após o casal sair da sala de ultrassom, a jovem enfermeira de antes olhou o prontuário recém-recebido das mãos do Dr. Martínez. Ela folheou rapidamente as páginas, de repente franziu a testa, os olhos fixos em uma determinada folha de exames, o rosto demonstrando certa inquietação. Tem algum problema, Carla? Perguntou em voz baixa uma colega chamada Raquel, ao notar sua expressão. Carla rapidamente tentou disfarçar a preocupação no rosto e forçou um sorriso. Ah, não, e não é nada. Eu só, me confundi um pouco. Raquel a olhou com certo ceticismo e logo se afastou. Carla permaneceu hesitante por um longo tempo, com as mãos ainda trêmulas segurando o prontuário com força. Ela olhou em volta, o semblante visivelmente apreensivo, suspirou fundo, colocou os papéis de volta no lugar e saiu apressada. Em casa, Lúcia e Davi estavam sentados à mesa pequena, examinando as imagens do ultrassom que haviam acabado de receber. Lúcia acariciou delicadamente a imagem embaçada da filha. Olha isso, amor, essa é a mãozinha dela. Que dedinhos pequenos e fofos. Davi olhou para a esposa com ternura. Sim, dá para ver bem. Nossa Emma com certeza será a menininha mais linda do mundo. Lúcia encostou a cabeça no ombro do marido, os olhos brilhando de felicidade. Emma é o nome mais lindo que a gente poderia ter escolhido, né? Tão suave, tão doce. É verdade. Emma é a coisa mais linda que temos. Davi respondeu carinhosamente. Os dois passaram a tarde toda preparando o quartinho encantador da Emma. Montaram o bercinho, colocaram ursinhos de pelúcia macios, penduraram quadros adoráveis nas paredes. O quarto ficou banhado por uma luz amarela suave, um calor de felicidade preenchendo o ambiente. Enquanto isso, no hospital, Carla estava sentada sozinha em uma salinha, com o coração apertado. Naquele momento, uma mulher de meia idade, usando jaleco branco e com uma expressão séria, entrou apressadamente. Era a doutora Sônia Almeida, responsável por diversos exames importantes no hospital. Carla, o que houve? Por que está aqui? Sônia perguntou com urgência. Carla levantou os olhos, respondendo com hesitação. Eu vi algumas coisas estranhas no prontuário da gestante Lúcia. Parecem ir fora do normal. Sônia parou por um instante, o olhar tornando-se subitamente mais frio. Você contou isso a alguém? Não, e ainda não. Eu não falei com ninguém. Respondeu Carla, trêmula. Sônia falou com voz firme, os olhos penetrantes. É melhor você não se meter nisso. Você é jovem, e lembre-se, empregos são difíceis de conseguir. Um único erro pode arruinar sua carreira. Carla abaixou a cabeça, tentando esconder o medo no olhar. Entendi, doutor Almeida. Eu vou ficar em silêncio. Sônia assentiu friamente e, antes de sair, lançou mais um aviso. Lembre-se bem do que eu disse. Não me faça repetir. A porta se fechou com força atrás da doutora Sônia, deixando Carla pálida, as mãos tremendo enquanto agarrava a barra do jaleco. O coração dela batia acelerado, corroído pela angústia de saber que havia algo muito errado que ela não podia contar. Tarde da noite, Lúcia deitou-se ao lado de Davi, a mão repousando suavemente sobre o ventre, sussurrando. Emma querida, a mamãe sabe que você está saudável. Eu sempre estarei com você, vou te proteger e te amar com todo o meu coração. Não se preocupe, você sempre estará segura ao lado do papai e da mamãe. Davi abraçou a esposa,
dando leves batidinhas no ombro dela, com a voz cheia de amor. Com certeza, Emma e você estarão sempre seguras, eu prometo. Lúcia sorriu, fechou os olhos e adormeceu em paz, o coração cheio de alegria e expectativa por conhecer a pequena Emma, sem imaginar que uma tempestade terrível estava prestes a atingir e destruir a felicidade de sua família. Vou pegar o carro, Lúcia. Te espero na porta, já volto. Disse Davi. Anda logo, meu amor, minha barriga já tá pesando muito. Respondeu Lúcia, com um sorriso cansado, segurando a bolsa maternidade que já estava pronta. Naquela manhã de início de abril, São Paulo estava coberta por uma garoa fina. A gravidez de Lúcia chegava à 39ª semana. Ela acordara às 4 horas da manhã com contrações intensas que a impediam de dormir. A princípio, pensou que fosse alarme falso. Mas só até sentir a água quente escorrendo pelas pernas, encharcando o pijama, e então chamou Davi com a voz trêmula. Amor, e minha bolsa estourou. Eles correram para o hospital. Nome da gestante? Lúcia Ferreira, 39 semanas de gestação. Respondeu Davi ofegante, empurrando Lúcia em uma cadeira de rodas rumo à emergência. Sala de parto número 2 está livre. Chamem o Dr. Moreira agora. Gritou uma enfermeira com prancheta na mão. Lúcia foi levada imediatamente à área de preparação. Uma série de procedimentos foi feita rapidamente. Ela recebeu soro, monitoramento cardíaco fetal. Davi foi mantido do lado de fora, as palmas das mãos suadas. Amor, eu tô com medo. Lúcia olhou para trás enquanto a maca se afastava. Vai dar tudo certo, meu amor. Eu estarei bem aqui fora. Tudo vai ficar bem. Davi forçou um sorriso, mas sua voz tremia, os olhos arregalados de pavor. Olá, eu sou o Dr. Henrique Moreira, e serei o responsável pelo parto hoje, disse um homem de cerca de 50 anos, rosto sério, olhar experiente, parado diante de Lúcia. Sim, por favor, doutor, ajude meu bebê. Fique calma. Os batimentos cardíacos estão bons. Vamos monitorar mais um pouco antes de começar. Na sala de parto, luzes brancas iluminavam com intensidade. Lúcia se contorcia na cama, agarrando as grades metálicas, o rosto vermelho, suor escorrendo da testa. A cada contração, ela rangia os dentes, lágrimas escorriam sem controle. Força, Lúcia, você está indo muito bem, encorajava a enfermeira Beatriz, apoiando suas costas. Falta muito pro meu bebê, irmã. O colo do útero está totalmente dilatado. Hora de empurrar. 1, 2, 3 e força. Respiração ofegante, gritos, sons metálicos. O ambiente estava tenso como um fio prestes a arrebentar. E então? A cabeça saiu. Mais um pouco, Lúcia. Muito bem, vamos. Lúcia gritou com toda a força. Um suspiro coletivo encheu a sala quando o corpinho da menina foi retirado. Mas apenas um segundo depois, o clima congelou. Por quê, murmurou Dr. Moreira, o rosto completamente pálido. Doutor? Beatriz perguntou enquanto limpava a bebê. Ela parou. Me dê a bebê. O médico estendeu os braços e recebeu a recém-nascida. Seu olhar era de incredulidade. A menina estava corada, aquecida, as mãos se mexendo por reflexo. Os olhos fechados. Mas nenhum choro se ouviu. Nenhum som saiu da garganta da bebê recém-nascida. Que estranho. Beatriz murmurou. Normalmente elas choram logo. O Dr. Moreira encostou o ouvido no peito da bebê, depois examinou de perto o pequeno rostinho. Ele ficou paralisado. A região da boca era lisa, sem sinal de língua. Nenhuma parte da língua. Não estava cortada. Nem machucada. Nem inchada. Nenhum sinal de lesão. Apenas ausente. Chame a enfermeira-chefe agora. E ninguém leva essa bebê daqui. Ordenou o Dr. Moreira, com a mão trêmula ao colocá-la na incubadora. No corredor, Davi estava em agonia.
A cada som de maca ou porta se abrindo, ele se levantava. Davi Ferreira? Chamou uma jovem enfermeira. Sou eu. Como está minha esposa? E o bebê? Onde está minha filha? Por favor, mantenha a calma. Sua esposa está bem. A bebê foi levada para a UTI neonatal. Mas, e o que aconteceu? Por que ninguém me diz nada? Eu ouvi o médico gritar, alguém chorou. A enfermeira hesitou. Depois de um tempo, respondeu. Não posso dizer mais nada. O doutor Moreira vai falar com o senhor o quanto antes. Esperar o quê? Onde está minha filha? Por que não posso vê-la? Davi gritou, tentando abrir a porta da sala de parto, mas foi contido por duas enfermeiras. O senhor precisa manter a calma, senão seremos obrigados a chamar a segurança. Uma delas avisou com firmeza. Davi ficou imóvel por alguns segundos e de repente, deu um soco na parede, fazendo sua mão sangrar. Respirava ofegante, os olhos vermelhos, tomado por um desespero sem fim. Na UTI neonatal, Dr. Moreira, Beatriz e o neonatologista Dr. Raimundo estavam ao lado da incubadora. A menina ainda não chorava. Coração batendo normalmente. Respiração estável. Pele corada. Sem sinais de insuficiência respiratória. Mas Raimundo balançou a cabeça. Nenhum som. Sem língua. Nunca vi algo assim. Sem cortes, sem suturas, sem sinal de intervenção cirúrgica, completou Beatriz, examinando cuidadosamente a boca da bebê com uma lanterna. Parece que, e nunca se formou, sussurrou Moreira, os olhos fixos nos dados exibidos na tela do computador. Lúcia acordou após a anestesia, a luz branca do teto a cegando por um momento. Ela virou a cabeça e viu Beatriz parada ali. Onde está meu bebê? Onde está a Emma? O bebê está bem. Mas, e o doutor Moreira quer conversar com a senhora assim que estiver mais recuperada. Não. Eu quero saber agora. Tem alguma coisa errada, não é? Lúcia começou a respirar com dificuldade. Por que eu não ouvi minha filha chorar? Onde ela está? Me levem até ela. Beatriz ficou nervosa, chamou rapidamente outra enfermeira para ajudar. Lúcia tentou se sentar, puxando com força o soro, gritando. O que está acontecendo? O que aconteceu com a Emma? Tem algo errado, não é? Beatriz foi obrigada a contê-la. Dona Lúcia, por favor, mantenha a calma. O bebê está sendo monitorado. Ela não chorou ao nascer, mas todos os sinais vitais estão estáveis. O médico está realizando uma avaliação detalhada. Não, e isso não pode ser. Lúcia gritou, lágrimas caindo como chuva. Eu quero ver minha filha. Por favor, me levem até ela. Na sala de reuniões reservada aos funcionários, o Dr. Moreira estava sentado diante de uma mesa, com o prontuário de Lúcia Ferreira aberto. Ele folheava a cada página o exame de sangue da 12ª semana, o ultrassom 3D da 24ª semana, o teste de bem-estar fetal da 32ª semana. De repente, seus olhos pararam. Que diabos é isso? Murmurou. A página do exame da 20ª semana e parecia ter sido alterada. O código QR não batia. O nome do médico responsável era Sônia Almeida. Moreira olhou o relógio e imediatamente pegou o telefone interno. Chame a enfermeira-chefe Carla para me ver agora. E quero saber o plantão da doutora Sônia Almeida hoje. Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos, até que alguém respondeu. Doutor, a doutora Almeida pediu demissão há quase um mês. Ninguém sabe o motivo. Moreira arregalou os olhos. O quê? Enquanto isso, no corredor da ala de internação, Carla caminhava apressada, segurando o prontuário de Lúcia, o rosto aflito. Ao passar por um corredor, ela deu de cara com um homem de meia idade, vestindo um terno cinza. Com licença, a senhorita é a enfermeira Carla? Ele perguntou baixinho. Sim, sou eu, e o senhor é?
Sou Matheus Gomes, advogado. Represento, e bem, isso não importa. Só queria fazer algumas perguntas sobre o parto desta manhã. Eu não posso revelar nenhuma informação. Carla balbuciou, e se afastou apressadamente, deixando Matheus parado com um sorriso enigmático no rosto. Não acredito no que estou vendo, e murmurou Dr. Moreira, os olhos voltando à página do exame da 20ª semana. A assinatura da doutora Sônia Almeida era claramente mais recente que o resto do documento. A linha ou conclusão de nenhuma anormalidade estrutural detectada ou estava em uma fonte diferente, desalinhada, com formatação incorreta. Um relatório falsificado. Ele digitou rapidamente no sistema de arquivos internos, acessando todo o histórico de exames e ultrassons de Lúcia. O ultrassom 3D da 24ª semana apareceu primeiro, com o rosto da bebê claramente visível. Mas Moreira franziu a testa. Tinha algo errado. A boca da bebê, e ele deu um zoom na região facial, e está borrada. Fora de proporção? Ele puxou os ultrassons da 12ª e 32ª semana para comparar. Ambos mostravam a boca da bebê claramente. Somente a imagem da 24ª semana estava propositalmente desfocada na região da boca. Um calafrio percorreu sua espinha. Alguém havia manipulado aquela imagem. O telefone tocou. Era Carla. Doutor Moreira, eu posso falar com o senhor em particular? É algo, e muito importante. Estou na sala de arquivos do 3º andar. Venha agora. Minutos depois, Carla entrou, abraçando um maço de prontuários antigos. Doutor, e me desculpe se eu estiver errada, mas, desde o parto da Emma, eu não consigo dormir. Tenho uma sensação muito forte de que algo está errado. Diga, Carla. O que você sabe? O exame da 20ª semana no prontuário da Lúcia, e fui eu quem enviou a amostra de sangue dela para o laboratório. E eu lembro claramente que a doutora Sônia não assinou nenhum documento naquele dia. Tem certeza? Absoluta. Lembro que a doutora Sônia me disse para deixar os papéis com ela, que cuidaria de tudo. Mais uma semana depois, quando imprimi novamente o relatório para a Lúcia, o resultado estava diferente. E o número da amostra também havia sido alterado. Achei estranho, mas tive medo de falar. Eu também descobri isso, respondeu Moreira. E o ultrassom da 24ª semana foi borrado intencionalmente. Carla respondeu com a voz trêmula. Eu também salvei uma cópia do ultrassom que tirei com meu celular. A Lúcia queria mostrar pro marido. Eu ainda tenho aqui. Ela mostrou a tela do celular para Moreira. A imagem original estava lá. A boca do bebê estava visível. Mas, e vazia. Meu Deus! Moreira sussurrou. Ela nunca teve língua. Sim. E ao invés de alertarem para preparar cuidados médicos, alguém escondeu a verdade. Moreira começou a digitar freneticamente no sistema antigo, acessando os arquivos dos projetos de pesquisa do hospital. Procurou por documentos vinculados ao nome de Sônia Almeida. Ela fez parte de um grupo de pesquisa genética, e como eu nunca soube disso? No diretório Documentos do projeto, encontrou uma pasta, um projeto ADX12. Ele abriu o primeiro arquivo e leu as primeiras linhas. O projeto ADX12 visa testar a remoção de genes ligados ao câncer hereditário em fetos. Método: utilização da técnica CRISPR-Cas9 para cortar genes-alvo entre a 16ª e 20ª semana de gestação. Amostras de teste em pacientes não informadas de sua participação. Sem declaração ética. Meu Deus, e ele recuou na cadeira, o rosto pálido. Lúcia era uma cobaia. Na manhã seguinte, Moreira procurou um ex-colega, o Dr. José Batista, agora no setor de medicina legal de outro hospital. José, preciso falar contigo com urgência. É sobre a Sônia Almeida. O quê? Mas ela já saiu faz tempo. O que houve? Algo extremamente grave. Me encontre no café em frente ao antigo hospital, às 10 horas. No café, José ouviu tudo com atenção e assentiu.
A Sônia tem ligação com uma clínica privada chamada Genovix, em Campinas. São famosos por tratamentos genéticos ou alternativos. Mas são extremamente discretos. Eu suspeito que ela continuou lá suas pesquisas ilegais com CRISPR. E que Lúcia foi uma das cobaias, ainda grávida. Tem provas? Tenho. Preciso que você me ajude a conseguir o registro profissional da Sônia e verificar se ela teve formação oficial em CRISPR. José ficou em silêncio por alguns segundos e então concordou. Está bem. Mas cuidado, Henrique. Essas pessoas têm proteção forte. À tarde, Moreira voltou ao hospital e ligou diretamente para o setor administrativo. Quero acesso ao registro funcional e às pesquisas da doutora Sônia Almeida. Desculpe, doutor, mas os registros da doutora Almeida foram todos recolhidos por ordem da diretoria. Ordem de quem? Não podemos fornecer essa informação. Moreira ficou imóvel. A verdade estava sendo acobertada. Não por uma pessoa, mas por um sistema inteiro. Na sala de recuperação, Lúcia olhava fixamente pela janela. Davi estava ao lado, segurando sua mão. Eles ainda não disseram o que exatamente houve com a nossa filha e eu não aguento mais, Davi. Eu sei que está sendo difícil. Mas já contatei um advogado. O Mateus vai nos ajudar a descobrir tudo. Você acha e que nossa filha vai conseguir falar? Davi não respondeu. Nesse momento, Dr. Moreira entrou. Tirou a máscara, colocou o prontuário suavemente sobre a mesa. Seus olhos estavam cheios de conflito. Não tenho permissão para dizer nada. Mas, e não posso continuar calado. Lúcia se sentou de repente. O que aconteceu com minha filha? O que houve? Moreira respirou fundo. A bebê e nasceu sem língua. Não é uma anomalia aleatória. O prontuário foi alterado. Eu acredito que sua esposa foi incluída em um programa de pesquisa genética ilegal. O quê? Davi se levantou. Um grupo de médicos está usando o CRISPR ilegalmente. Eles escolhem gestantes com pouco conhecimento médico, disfarçam como exames rotineiros, e alteram os genes do feto em segredo. O senhor está dizendo que me transformaram em uma cobaia. Lúcia congelou. Sim. E a sua filha, e é a consequência direta disso. O silêncio na sala era absoluto. Davi socou a cadeira. Malditos! Minha filha é um ser humano. Ela é minha criança, não um rato de laboratório. Lúcia desabou em lágrimas, abraçando o peito. Por quê? Por que justo eu? Moreira abaixou a cabeça. Eu vou ajudar vocês. Vou entregar todas as provas que tenho. Ela se mudou. Foi isso que o senhor disse? Doutor Moreira franziu a testa, apertando a alça da pasta de couro. Sim. A Sônia foi embora de repente. Sem avisar ninguém. Eu sou só vizinho, mas vi o caminhão de mudança chegar à noite, tudo muito rápido, como se estivesse fugindo. Respondeu um homem de cabelos grisalhos diante de um portão enferrujado. O senhor sabe para onde ela foi? Ouvi dizer que foi para Campinas. Uma vez ouvi alguém chamá-la de o doutor em genética. Talvez esteja trabalhando em algum laboratório privado. Ela era muito boa, eu lembro que sempre falava ao telefone em inglês. Moreira entregou um cartão de visitas. Se souber de qualquer coisa, por favor, me ligue. Isso é extremamente importante. Naquela noite, em seu pequeno apartamento solitário, Moreira sentou-se diante do computador. Acessou o antigo sistema interno do hospital, ainda com sua credencial de médico sênior aposentado. Ele percorreu a lista de médicos que já haviam colaborado com o setor de obstetrícia, revisando e-mails e atas de reuniões. O nome de Sônia Almeida aparecia várias vezes nos projetos de pesquisas genéticas complementares de 2022. Vários documentos mencionavam o termo CRISPR-Cas9. O que você fez, Sônia? E murmurou Moreira.
Um anexo chamou atenção no último e-mail que ela enviou ao grupo de pesquisa do teste Genovix Confidencial. No dia seguinte, Moreira foi até Campinas, com os documentos impressos em mãos. Parou diante de um prédio branco e brilhante, com uma placa simples. Genovix Clínica de Terapia Genética Avançada. A recepcionista sorriu. Olá, senhor. O senhor tem horário marcado? Quero falar com a doutora Sônia Almeida. Sou o doutor Henrique Moreira, do Hospital Universitário de São Paulo. A recepcionista hesitou por um instante, o sorriso sumindo brevemente do rosto. Receio que a doutora Almeida não está atendendo visitantes. Se o senhor tiver alguma dúvida, por favor, deixe seus contatos e encaminharemos a mensagem. Preciso confirmar se ela está envolvida com experimentos de CRISPR. Isso é uma questão de ética médica, não apenas uma dúvida, disse Moreira com firmeza. A recepcionista tornou-se ainda mais cautelosa. Desculpe, o senhor não pode entrar sem agendamento. Assim que Moreira saiu pela porta, um homem de terno preto se aproximou. Doutor Moreira? Sou Felipe Cardoso, ex-colega da doutora Sônia. O senhor está investigando as pesquisas dela? Sim. E tenho motivos para acreditar que ela realizou uma intervenção genética ilegal em uma gestante chamada Lúcia Ferreira. Felipe ficou em silêncio por alguns segundos, então falou rapidamente. Me siga. Mas só 5 minutos. Não posso deixá-lo aqui por muito tempo. Na última sala do corredor do 3º andar, com paredes de vidro e cortinas fechadas, Felipe trancou a porta e abaixou a voz. Eu posso ser demitido se souberem que estou falando sobre isso. Mas sim, a Sônia liderou um grupo de testes com CRISPR aqui. O objetivo era eliminar genes de doenças hereditárias, mas os efeitos colaterais e ninguém conseguia prever. Eu acabei de acompanhar um parto em que a criança nasceu sem língua. O prontuário foi adulterado. A mãe não sabia de nada. Eu acredito no senhor. A Sônia saiu daqui sob pressão da diretoria. Talvez por causa de algum acidente de pesquisa e eles apagaram quase todos os dados, mas o senhor deveria procurar alguém, uma ex-assistente da Sônia. O nome dela é Cláudia Lopes. Cláudia trabalhava em uma clínica privada em Toledo. Quando Moreira encontrou, ela estava em horário de almoço, sozinha com uma xícara de café. Eu sei quem o senhor é. A Sônia já falou do senhor, disse ela, iniciando a conversa. Preciso saber se Lúcia Ferreira foi uma das selecionadas para o experimento. Cláudia ficou em silêncio e depois assentiu. Foi. Fui eu quem incluiu o nome dela na lista. Porque ela era uma paciente o ideal, ou jovem, saudável, com dificuldades financeiras, confiante na saúde pública. Escolhemos pessoas assim. A senhora tem noção do quão antiético isso é? Eu sei. Não consigo dormir há 3 meses. Mas fui ameaçada. A Sônia disse que se eu falasse, nunca mais poderia exercer a profissão. Eles têm poder. Controlam hospitais públicos e clínicas privadas. Quem denuncia e desaparece. Moreira entregou a ela uma pasta. A senhora pode assinar como testemunha? Cláudia balançou a cabeça. Vou lhe enviar uma gravação. Tem um trecho de uma reunião entre a Sônia e o diretor de pesquisa da Genovix. Nele, fica claro que a Lúcia é a amostra 07B modificação genética da linguagem. No dia seguinte, Moreira voltou a São Paulo com a gravação, fotos de prontuários e o depoimento de Cláudia. Encontrou-se com Davi em uma pequena cafeteria próxima à casa deles. Tenho provas. O suficiente para denunciar à imprensa e aos advogados. Davi segurou o pendrive, com as mãos trêmulas. Eles transformaram minha esposa em uma cobaia. E minha filha não tem voz, por causa de um jogo frio desses monstros. Me desculpe, sussurrou Moreira. Não. Não peça desculpas. Nós vamos lutar. Por Emma. Naquela noite, no pequeno apartamento, Lúcia segurava Emma nos braços, a bebê dormia tranquila, respirando suavemente. Davi entrou e sentou-se ao lado da esposa. Falei com o doutor Moreira. Ele tem provas.
Lúcia levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eles realmente modificaram o gene da nossa filha? Sim. Ela foi escolhida como cobaia, sem o seu consentimento. Ninguém te perguntou. Ninguém. Lúcia segurou a cabeça com as mãos e chorou. Eu confiei nesse sistema. Confiei nos médicos, confiei na saúde pública. E eles me trataram como um experimento? Davi apertou a mão da esposa. Vamos processar. Vamos fazer o país inteiro conhecer essa verdade. Na manhã seguinte, no escritório do advogado Matheus Gomes. Já lidei com processos contra hospitais, mas isso aqui é de outro nível, disse Matheus, folheando os documentos que Moreira havia trazido. Você pode nos ajudar? Perguntou Davi. Não apenas posso. Eu vou lutar com vocês até o fim. E conheço alguns jornalistas importantes. Pode repetir isso, Matheus? Lúcia perguntou, com os olhos fixos nos documentos, a voz seca, o olhar endurecido. Esta é uma cópia do arquivo interno da pesquisa da Genovix. Nele consta que Lúcia Ferreira ficha amostra 07B foi submetida a um experimento de edição genética entre a 16ª e a 20ª semana de gestação. Eles usaram a técnica CRISPR-Cas9 visando eliminar o gene BRCA, que está ligado ao câncer hereditário. Mas, acidentalmente cortaram também o gene FOX2. O que é FOX2? Perguntou Davi, tentando se manter calmo. É o gene responsável pelo desenvolvimento da linguagem e das funções da fala. Sem ele, a criança não consegue desenvolver a língua adequadamente. Lúcia cobriu o rosto, tremendo. Meu Deus, e eles mataram a voz da minha filha, com um clique frio em um laboratório. E ninguém me avisou. Ninguém disse nada. Matheus assentiu. E pior, em todo o prontuário não há qualquer termo de consentimento. Nenhuma assinatura da senhora. Nenhuma participação consciente. Foi um experimento ilegal. Totalmente fora da lei. Davi bateu com força na mesa. Ela é minha esposa. A mãe da minha filha. Eles a transformaram em um rato de laboratório. E a Emma, tiraram a voz da minha menina. Lúcia chorava, apertando as mãos até ficarem brancas. Eu confiei neles, até sorri para a doutora Sônia quando ela disse que minha filha era perfeita. Fui tão ingênua. Matheus apoiou as mãos sobre a mesa, com olhar firme. Lúcia, a culpa não é sua. Ninguém desconfiaria nessa situação. Isso é um crime organizado. Precisamos expor. Vou entrar com um processo no Tribunal Superior de São Paulo e repassar essas informações à grande imprensa. Mas preciso do consentimento de vocês dois. Davi não hesitou. Estamos de acordo. Lúcia olhou para Emma, dormindo nos seus braços, a boquinha rosada, em silêncio, como uma tristeza sem nome. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo que tenham roubado a voz da minha filha, eu serei a voz dela. Eu juro. Naquela tarde, o noticiário A Voz do Brasil exibiu uma reportagem especial com a manchete bombástica. Hospital de São Paulo é acusado de realizar testes genéticos ilegais em gestantes. Junto da matéria, imagens de Emma, com olhos grandes, deitada na incubadora. A repórter Letícia Ribeiro, famosa por investigações na área da saúde, chegou ao escritório de Matheus com sua equipe de filmagem. Quero fazer uma entrevista exclusiva. Essa história precisa ser contada. Na sala de estar da casa de Lúcia, as câmeras foram montadas cuidadosamente. Letícia perguntou. Lúcia, a senhora pode nos contar o momento em que soube que sua filha não tinha língua? Lúcia se esforçou para manter a compostura. Naquele momento, eu ainda estava na sala de recuperação. Eles não me deixavam ver minha filha. Eu sentia que algo estava errado. Então o doutor Moreira chegou. Ele foi o primeiro a me dizer a verdade. Sem esconder, sem justificar. Apenas a verdade nua e crua. Letícia olhou para Davi. O senhor quer dizer algo aos médicos envolvidos?
Davi apertou os punhos. Quero que eles escutem o choro que minha filha nunca poderá emitir. Quero que saibam que ela é um ser humano. Não uma amostra de laboratório. Na mesma noite, os principais jornais publicaram manchetes sobre o caso: Folha de São Paulo, Estadão, O Globo. Diversas hashtags começaram a se espalhar nas redes sociais. Justiça por Ema. Não somos experimentos. Crime genético CRISPR. Sob pressão da mídia, o Ministério da Saúde do Brasil foi forçado a abrir uma investigação. No Hospital Antigo, o diretor executivo, Fernando Galvão, convocou Moreira para uma conversa. Henrique, o que você está fazendo? Sabe que isso vai destruir a reputação de todo um sistema? Moreira respondeu friamente. Que reputação? A de experimentar com mulheres pobres e esconder com papéis falsos? Você está se colocando em uma posição sem volta. Já está suspenso, e agora vai à televisão? Prefiro ser demitido a continuar vivendo com o peso da covardia. Você vai ser processado por violar acordos de confidencialidade. Que processem. Irei ao tribunal contar toda a história. E dessa vez, com testemunhas e provas. Na manhã seguinte, Moreira recebeu um e-mail anônimo. Assunto: a verdade mais profunda. Em anexo, um áudio de uma reunião interna da Genovix. A voz de Sônia era clara. Lúcia Ferreira é uma boa cobaia. Ela não entende muito. Histórico clínico normal. Sem distúrbios psicológicos. Fácil de manejar. O alvo era o gene BRCA. Mas perder o FOX2? Não importa. Ninguém vai notar. Em seguida, um riso leve. Precisamos limpar tudo antes de divulgar os resultados. Se alguém descobrir, e diremos que foi uma má formação sem causa conhecida. Letícia transmitiu o áudio em rede nacional à noite. O país ficou em choque. Pequenas manifestações começaram a surgir em frente à sede da Genovix e ao Ministério da Saúde. Grupos de defesa dos pacientes, associações de mães e bebês, e especialistas em bioética se pronunciaram imediatamente. No pequeno apartamento, Lúcia segurava Ema no colo, beijando-lhe a testa. Eu prometo, minha filha, você não será esquecida. Mesmo que tentem apagar sua voz, e eu serei essa voz. Davi ajoelhou-se ao lado das duas, olhou a filha por um longo tempo e sussurrou. Pequena Ema, e amanhã, o país inteiro vai saber quem você é. E nós não vamos parar. Mesmo que tenhamos que enfrentar o mundo inteiro. Nas redes sociais, o vídeo de Ema abrindo a boca e tentando emitir sons sem sucesso já ultrapassava os 5 milhões de visualizações. Um comentário feito por uma jovem médica chamada Clara Ramos se espalhou rapidamente. Sou médica em tecnologia biomédica. Nós não deixaremos Ema sem voz para sempre. A ciência pode cometer erros. Mas a ciência também pode corrigi-los. Naquela noite, Moreira recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Sou eu, Cláudia Lopes. O senhor precisa tomar cuidado. Acabei de saber que pessoas ligadas à Genovix estão tentando destruir sua reputação. Eles podem criar notícias falsas, acusá-lo de vazar informações de pacientes. Obrigado. Mas agora já não tenho como voltar atrás. Nem eu. Se o senhor precisar que eu testemunhe em tribunal, eu testemunharei. Não podemos deixar Ema ser uma vítima silenciosa. Mateus entrou na casa de Lúcia e colocou uma pasta sobre a mesa diante do casal. O tribunal aceitou o processo. A audiência preliminar será realizada dentro de 2 semanas. E a imprensa poderá acompanhar. Lúcia apertou a mão do marido e assentiu levemente. Davi murmurou. Eles fizeram com que nossa filha não pudesse falar. Mas por isso mesmo, cada palavra que dissermos agora carrega a voz de Ema. Estes são documentos internos da Genovix, meritíssimo. Neles consta a lista de gestantes submetidas à edição genética ilegal, incluindo Lúcia Ferreira. Mateus falava com firmeza no meio da sala de audiências preliminares, segurando uma pasta grossa.
Solicito ainda a inclusão de um áudio de reunião da pesquisa, no qual a própria doutora Sônia Almeida admite ter realizado intervenções CRISPR sem o consentimento das gestantes. O juiz, um homem de cabelos completamente brancos e óculos de meia haste, assentiu. Aceito provisoriamente. Aguardaremos verificação técnica do Conselho Central de Medicina. Do lado da defesa, o advogado do Hospital São Paulo, Alfonso Del Rio, levantou-se abruptamente, interrompendo. Objeção. Esses documentos não foram validados, não têm selo oficial do Instituto Médico Legal. O hospital não pode ser responsabilizado por uma irregularidade ainda não confirmada oficialmente. Mateus virou-se, os olhos afiados como lâminas. Então a defesa alega que uma criança nascida sem língua, sem capacidade de fala para toda a vida, é fruto do acaso? Mesmo com provas de edição genética, prontuários falsificados, e o silêncio cúmplice de diversos médicos do hospital? Lúcia, sentada ao lado de Davi, apertou com força a mão dele, os olhos fixos nos rostos dos réus. A senhora deseja declarar algo, senhora Ferreira? O juiz perguntou gentilmente. Lúcia respirou fundo e se levantou. A voz tremia, mas era clara. Eu não sou médica. Sou apenas uma mulher comum, que confiava na medicina, nos médicos. Fiz todas as consultas pré-natais corretamente, nunca desconfiei de nada. Mas eles, e sua voz falhou, eles tiraram a voz da minha filha. Sem qualquer aviso. Sem nenhum pedido de desculpas. Do outro lado, o diretor do hospital, Dr. Fernando Galvão, abaixava a cabeça, evitando o olhar dela. Eu vi minha filha tentar chorar e não emitir som algum. Vi sua boquinha aberta, desejando gritar, dizer uma palavra. Mas tudo o que havia era silêncio. Lúcia estava com os olhos cheios de lágrimas porque me transformaram em cobaia sem me dizer nada. Após a audiência, a repórter Letícia Ribeiro abordou Lúcia do lado de fora do tribunal. Lúcia, hoje a senhora falou com firmeza. Mas há quem ainda acredite que tudo não passou de uma má formação congênita. Não me importa no que acreditam, respondeu Lúcia, com firmeza. Eu sei da verdade. E tenho provas. Não quero piedade. Quero justiça. Davi aproximou-se e colocou a mão no ombro da esposa. E vamos levar esse caso até o fim. Por mais que tentem esconder, Emma não será esquecida. Naquele mesmo dia, no Telejornal Nacional, Letícia exibiu o vídeo de Emma abrindo a boca dentro da incubadora, mexendo as mãos desesperadamente, os olhos úmidos implorando por algo. Na tela, uma legenda impactante. A menina que não pode chorar, a luta por uma voz. No Hospital São Paulo, a enfermeira obstetra Beatriz, que estava presente no parto de Emma, atravessava o corredor apressada. Fora chamada à sala do diretor médico. Beatriz, há jornalistas perguntando sobre você. Sobre o parto da Lúcia. O que pretende dizer? Beatriz olhou fixamente, sem piscar. Direi a verdade. Vi com meus próprios olhos a bebê sem língua. Vi o pânico do Dr. Moreira. E fui orientada a me calar. Tem provas? Tenho a imagem original do ultrassom da Lúcia. Antes de alterarem o sistema. E estou disposta a testemunhar. Na casa de Moreira, ele estava sentado com Mateus e Letícia. A mesa estava coberta de documentos. Encontrei a sequência genética original do exame da 20ª semana. E ela corresponde exatamente ao corte no gene FOX2. É uma prova científica. Irrefutável. Letícia gravava cada palavra. O senhor tem medo, Dr. Moreira? Já tive. Mas eu vi Emma. Ouvi Davi dizer, e minha filha é um ser humano. E entendi que, se eu me calar, e não sou mais médico. Nas redes sociais, diversos médicos e pesquisadores jovens se manifestaram. Entre eles, a doutora Clara Ramos, fundadora do Grupo de Tecnologia de Apoio à Fala. Não podemos reconstruir a língua de Emma. Mas podemos criar um dispositivo que a ajude a emitir sons. O silêncio não será o destino eterno dela. Na manhã seguinte, Lúcia recebeu um e-mail de um endereço anônimo, vanon@vigilante.org.
Assunto: uma parte da verdade que eles não querem que você saiba. O anexo era uma lista com mais de 30 nomes de mulheres todas gestantes que haviam feito pré-natal no Hospital São Paulo entre 2021 e 2023. Ao lado de cada nome, lia-se teste ADX12. Com as mãos trêmulas, Lúcia ligou imediatamente para Mateus. Eles não fizeram isso só comigo. Há pelo menos 30 mulheres. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Vamos entrar com uma ação coletiva. Uma semana depois, uma coletiva de imprensa foi organizada no Centro Nacional de Imprensa. Lúcia, Davi, o Dr. Moreira e Beatriz estavam lado a lado. Atrás deles, uma grande imagem de Emma, sorrindo em silêncio. Letícia conduzia a apresentação. Eles não vieram aqui por pena. Vieram pedir algo simples e saber. Escolher. Nascer e viver com dignidade. Lúcia se aproximou do microfone, com a voz firme. Nós não somos contra a medicina. Acreditamos na ciência. Mas se a ciência seguir por caminhos errados, tratando pessoas como amostras, então seremos aqueles que levantarão a voz. Ela virou-se para a imagem de Emma. Minha filha não pode falar. Mas eu falarei por ela. Até meu último suspiro. À noite, antes de dormir, Davi deitou-se ao lado de Lúcia, os olhos fixos no teto, a voz rouca. Amanhã começa a audiência no Congresso. Você vai, né? Lúcia apertou sua mão. Claro. Emma não ficará em silêncio nem mais um dia. Senhores deputados, damos início hoje à audiência especial sobre as denúncias de edição genética ilegal em gestantes no Hospital Público São Paulo e na Clínica Genovix. Anunciou o presidente da Comissão de Saúde do Congresso, com voz solene, batendo levemente o martelo. A plateia estava lotada. Repórteres de todo o país se faziam presentes. Na primeira fila, Lúcia sentava-se ao lado de Davi, com o Dr. Moreira e Mateus ao lado. Emma, silenciosa, estava em seus braços, os olhos curiosos olhando ao redor. Chamamos a senhora Lúcia Ferreira para fazer a primeira declaração, disse o presidente. Lúcia levantou-se, apertou levemente a mão do marido e aproximou-se do microfone. A luz do plenário iluminava seu rosto pálido, mas determinado. Eu não sou médica. Não tenho diploma em medicina. Mas eu sou mãe, começou ela, com voz calma. Engravidei da minha primeira filha, fiz todos os exames, confiei no hospital onde nasci, achando que era o lugar mais seguro. Mas eu estava errada. Na plateia, o silêncio era absoluto. Minha filha nasceu sem língua. Não por má formação. Mas porque o DNA dela foi alterado, sem o meu consentimento. Eles cortaram segmentos como se ela fosse um experimento. E eu, a mãe, não sabia de nada. Davi baixou a cabeça, as mãos tremiam. Emma se mexia nos braços dele, sua mãozinha tentando tocar o ar. Não falo isso para atacar a medicina. Eu acredito nos médicos. Mas não posso aceitar o silêncio. A omissão. A crueldade. A voz de Lúcia se elevou, emocionada. Minha filha é uma pessoa. Uma criança. Não há amostra 07B, como consta nos relatórios. Um tímido aplauso ecoou do fundo da sala. Depois mais alguns. E logo, todo o auditório estava de pé, aplaudindo com força. Lúcia ficou parada ali, as lágrimas escorrendo, sem dizer mais nada. Naquela noite, o discurso de Lúcia foi transmitido em todos os canais de televisão. Nas redes sociais, o vídeo A Mãe da Menina que Não Podia Chorar atingiu 10 milhões de visualizações em apenas 8 horas. Na manhã seguinte, Moreira ligou para Mateus. Suspenderam todas as atividades da Genovix. A polícia sanitária está investigando. Sônia Almeida está com mandado de prisão internacional. Eu sei. Acabei de receber um convite da Interpol para cooperar com o caso. Estamos perto da justiça. Em um local não identificado na Suíça, Sônia estava sentada em um apartamento luxuoso, ao lado de um laptop aberto. Ela passava os olhos pelas notícias sobre Emma, com expressão inalterada. Eles acham que são vítimas.
Murmurou: a ciência exige sacrifícios. Se não for a Emma, será outro. O preço do progresso é inevitável. O telefone tocou. Uma voz grave falou: você está sendo procurada. É melhor desaparecer de novo. Não. Não vou mais fugir, disse ela, levantando-se, olhando pela janela. Vou divulgar o restante das pesquisas. Se querem me derrubar, eu derrubo o sistema junto. Em São Paulo, Moreira, Lúcia e Davi chegaram ao centro de reabilitação de Fala, onde Emma começou a ser acompanhada por uma equipe de médicos biomédicos. Olá! Sou a doutora Clara Ramos, especialista em tecnologia da fala. A Emma será a primeira paciente a testar o nosso dispositivo de língua biológica assistiva. Clara sorriu gentilmente, estendendo a mão. Lúcia segurou a mão dela, os olhos marejados. Obrigada. Eu não sei nem como expressar minha gratidão. A senhora não precisa dizer nada. A pequena Emma será sua própria voz, Dona Lúcia. E nós faremos o impossível. Respondeu Clara com um sorriso calmo. O dispositivo foi inserido na pequena cavidade bucal de Emma, sem causar dor. Ele se conectava aos nervos e à área motora da fala no cérebro. Seria necessário um longo processo de terapia, mas a esperança começava a surgir. Na primeira semana, Emma só conseguia emitir alguns sons fracos. Na terceira semana, começou a balbuciar. Na quinta semana, quando Lúcia se abaixou para beijar a filha, Emma estendeu a mão e tocou o rosto da mãe, abrindo a boca. Ma. Lúcia ficou paralisada. Davi, que gravava com o celular, deixou o aparelho cair. Clara, ao fundo, com lágrimas nos olhos, murmurou. Ela acabou de dizer "oh mamãe". O vídeo de Emma pronunciando sua primeira palavra foi postado na internet e rapidamente se tornou viral. A comoção foi instantânea. Mas desta vez, não por dor e sim por esperança. Emma voltou a ser tendência nacional. Muitas famílias com filhos com deformações congênitas procuraram a equipe de Clara. Um novo movimento nasceu: ressuscitar a voz roubada. 3 dias depois, Lúcia recebeu uma carta da Universidade de Medicina de São Paulo. Gostaríamos de convidá-la para compartilhar sua trajetória no nosso seminário de ética médica. Emma é a prova viva da linha tênue entre ciência e humanidade. Lúcia sorriu e assentiu. Nós não estamos processando apenas para vencer. É para que ninguém mais tenha que passar por isso. Davi abraçou a esposa por trás. Nossa filha fez o mundo ouvir. Não com um choro, mas com a verdade. Naquela noite, Emma dormia tranquila nos braços de Lúcia. Fora da janela, a cidade de São Paulo brilhava intensamente. Lúcia acariciou os cabelos da filha e sussurrou. Eu achava que você cresceria no silêncio, minha filha. Mas não. Agora, todos já te ouviram. E você me ensinou a nunca mais me calar. Davi entrou no quarto e colocou o jornal do dia seguinte sobre a mesa. Na capa, uma foto de Emma sorrindo. A menina sem língua, a faísca que acendeu a luta contra os testes ilegais. Ao toque da campainha, Moreira apareceu na porta com um pequeno buquê de flores na mão. Vim visitar minha paciente especial. Disse ele, sorrindo, meio sem jeito mas com sinceridade. Lúcia abriu a porta e o deixou entrar. Emma estava sentada na cadeirinha e, ao vê-lo, acenou com a mão. Moreira se aproximou e se sentou. Como você está, Emma? O doutor tem que te pedir desculpas. Por não ter descoberto antes. Por não ter te protegido a tempo. Emma abriu a boca e, muito devagar, com clareza, disse. Mo-les. Moreira ergueu os olhos, surpreso. Lúcia riu. Ela está tentando dizer "oh Moreira". A primeira palavra que aprendeu foi "oh mamãe". E a segunda foi "o doutor". Na luz suave do entardecer, os 3 se sentaram perto da janela. Do lado de fora, São Paulo seguia barulhenta como sempre. Mas dentro daquela casa, um pequeno som rompeu o silêncio, o riso leve de uma menina que antes não podia falar. E desde aquele dia, Emma deixou de ser a menina que não podia chorar.
Ela se tornou a menina que fez o mundo ouvir. Nós analisamos toda a estrutura neuromotora da pequena Emma. Não há danos, as áreas linguísticas do cérebro estão completamente normais. Explicou a doutora Clara Ramos, segurando um relatório enquanto se dirigia ao grupo de engenheiros e jovens médicos à sua frente. Mas não há língua. Comentou um engenheiro, com a voz pesada. O que isso significa? Significa que o centro da fala ainda existe, mas o órgão emissor de som foi removido desde a formação fetal. Ela pode compreender e reagir, mas não consegue emitir sons normais. A musculatura bucal não tem ponto de contato. Então só há uma saída: criar uma língua biocompatível, que se conecte aos sinais nervosos e responda aos comandos cerebrais. Disse Marta, uma engenheira biomédica de cabelos cacheados. Exatamente. Clara confirmou, olhando para todos. Vamos criar o primeiro dispositivo que simula uma língua humana, não para alimentação e mais para que a Emma possa falar. Na casa de Lúcia, Davi segurava uma folha com o selo do Ministério da Saúde, o rosto tomado pela euforia. Amor. Eles aprovaram o experimento. O projeto da Clara foi aprovado como pesquisa nacional. Lúcia, emocionada, colocou Emma no berço e se aproximou. É sério? Então, e não vamos precisar mais pedir ajuda externa? Exatamente. O governo vai financiar 70% dos custos de desenvolvimento e testes. Só precisamos levar a Emma ao centro 3 vezes por semana. Disseram que este é um caso pioneiro com potencial para mudar até a legislação médica. Lúcia chorou no ombro do marido. Nossa filha tem uma chance e é real mesmo? Ela vai conseguir falar? Davi a abraçou forte. Não é uma chance. É fé. No Centro de Tecnologia Biomédica, Clara se agachou até ficar na altura de Emma, falando com doçura. Oi, pequena linda. Eu sou a Clara. A partir de agora, vamos treinar juntas para você conseguir dizer mamãe, papai, olá ou e tudo o que quiser. Emma olhou para ela com olhos brilhantes. Eu acredito em você. Porque você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Na primeira semana, Emma teve seus sinais neurais escaneados enquanto reagia a sons. Seus sorrisos, olhares e movimentos com as mãos foram documentados. Os engenheiros ajustaram o dispositivo, uma fina peça de silicone colocada na boca da menina, ligada a microchips e sensores neurais periféricos. Não faremos nenhuma cirurgia invasiva. Este dispositivo é removível. Explicou Marta, apontando para um modelo 3D. Ele crescerá com a criança e será programado para se adaptar com o tempo. Completou Clara, animada. Lúcia segurou a mão de Davi e sussurrou. Eu nunca ousei sonhar tão alto. Numa tarde, Letícia Ribeiro e sua equipe de TV foram ao centro para registrar os testes. As câmeras captaram o exato momento em que Emma balbuciou pela primeira vez um fraco, mas audível "ah". Todos na sala ficaram em silêncio. Gravaram isso? Letícia perguntou ansiosa. Sim. Pegamos. Está claro. Gritou o cinegrafista. Lúcia chorou, apertando Emma nos braços. Você tem voz, e minha filha tem voz. Davi cobriu o rosto, os ombros tremendo. Clara apertou a mão de Marta. Primeiro sucesso, e é só o começo. Naquela mesma noite, o noticiário especial foi ao ar. Milagre tecnológico, de menina sem língua emite som pela primeira vez com dispositivo biológico. A imagem de Emma emitindo seu primeiro som se tornou um fenômeno viral. Emma voltou ao topo dos assuntos mais comentados. Organizações internacionais de saúde parabenizaram a equipe de Clara e ofereceram colaboração. Em Genebra, foi convocada uma sessão de emergência do Conselho Mundial de Bioética. O presidente era o professor Elias Monteiro, perito brasileiro em medicina legal. Permanecemos em silêncio por tempo demais. O caso de Emma não é isolado. É um alerta, e a tecnologia não pode ultrapassar a ética. Propomos que a União Europeia proíba absolutamente toda edição genética em humanos sem consentimento voluntário e supervisão médica independente.
declarou um representante alemão. Elias assentiu. Apoio a proposta. E proponho mais, em que toda violação seja tratada como crime contra a humanidade. No Tribunal de São Paulo, Mateus recebeu um documento oficial da Interpol. Sônia Almeida havia sido presa na Suíça e estava sendo extraditada para o Brasil. Ele ligou imediatamente para Lúcia. Prenderam a Sônia. Ela está sendo extraditada. Vai ser julgada em 1 mês. Lúcia permaneceu em silêncio, com o telefone nas mãos, murmurando. Obrigada e obrigada por não deixarem ela escapar. 2 dias depois, Emma teve sua 6ª sessão de terapia. Clara ajustou o dispositivo e disse com voz suave. Hoje, vamos tentar dizer Omá, má. Olha para mim. Abre bem devagar. Má. Emma encarou, depois abriu a boca e empurrou o som com esforço. Má, má. Davi. Ela me chamou. Ela disse Omá. Gritou Lúcia. Davi correu, ajoelhou-se ao lado de Emma. Filha, e você chamou a mamãe? Fala de novo, e mais uma vez. Má, Emma sorriu, toda feliz. Clara não conteve as lágrimas. É a primeira vez que alguém disse a mamãe ou com uma voz artificial. No dia seguinte, na sala de conferências do Ministério da Saúde, o porta-voz do governo falou diante de centenas de jornalistas. O Brasil decreta oficialmente a proibição de toda forma de edição genética em fetos humanos sem autorização expressa da Comissão Nacional de Ética. Qualquer violação será considerada crime grave e punível por lei. Ao fundo do palco, a imagem de Emma sorrindo enfeitava o painel. No caminho de volta, Clara ligou para Moreira. Doutor, o senhor viu? A Sônia vai a julgamento. Moreira soltou um longo suspiro. Finalmente a justiça está em movimento. E o senhor? Ainda está suspenso? Não mais. Acabei de receber uma carta de desculpas oficial. Fui convidado para ser consultor honorário do Ministério da Saúde. Então Emma não nos ajudou apenas a curar. Ela restaurou a fé. Disse Clara, sorrindo. Naquela noite, Davi segurava Emma nos braços e virou-se para Lúcia. Eu já não acreditava mais que nossa filha falaria. Mas agora, você ouviu, né? Lúcia tocou o rosto da filha e sussurrou. Você já tem uma voz. E você ensinou à mamãe que a esperança é a única coisa que não pode ser removida. 1 mês depois, a transformação de Emma tornou-se uma esperança não só para sua família, mas também para toda a medicina. A notícia sobre a pequena, porém poderosa, revolução no campo da biotecnologia se espalhou pelos jornais, e especialistas internacionais elogiaram incansavelmente os esforços do grupo de médicos, engenheiros e todos que ousaram lutar pelos direitos dos pacientes. Lúcia estava em pé no meio do seu pequeno cômodo, observando a filha brincar com pequenos pedaços de madeira, com uma expressão serena que ela nunca imaginou ver. Davi estava sentado ao lado, de tempos em tempos pegando o celular para registrar os momentos especiais. Ver nossa filha crescer assim todos os dias e é de cortar o coração, não é, amor? Lúcia sorriu, observando Emma balbuciando Omá oi Omá, os olhos brilhando de felicidade. Davi a olhou e assentiu. Também sinto isso. É como se uma parte de nós tivesse sido arrancada, mas foi a própria Emma quem nos devolveu tudo. Ela faz parte de uma luta que jamais imaginamos que venceríamos. Lúcia virou-se, os olhos marejados. Obrigada, Davi. Obrigada por nunca me deixar, mesmo quando eu não conseguia enxergar um futuro. No tribunal, o julgamento de Sônia Almeida começou. A sociedade inteira acompanhava, pois não se tratava de um processo comum, mas de um símbolo da luta contra os abusos na pesquisa médica. Os repórteres se aglomeravam do lado de fora, luzes e câmeras prontas para registrar cada depoimento. Diante do juiz, Sônia, agora destituída do título de médica, não tinha mais o olhar frio de antes, mas sim um semblante cheio de arrependimento. Ré Sônia Almeida, a senhora está sendo acusada de manipulação médica, alteração de prontuários e realização de pesquisa genética ilegal em mulheres que não tinham conhecimento da intervenção. Deseja dizer algo antes que o veredito seja lido?
Perguntou o juiz. Sônia abaixou a cabeça, a voz trêmula. Eu não achava que estava fazendo algo errado. Eu só pensava no progresso da ciência. Eu acreditava que estava salvando vidas. E a senhora pensou nas pessoas que feriu? Pensou na Emma? Perguntou o advogado de Lúcia, com a voz cortante como uma lâmina. Sônia permaneceu em silêncio, as mãos apertadas. Ela olhou para os olhos de Lúcia e neles, não havia ódio, apenas esgotamento. Lúcia não precisava dizer mais nada. Toda a sala entendeu, independentemente das justificativas, os atos de Sônia não tinham desculpa. No fim da audiência, o tribunal declarou o veredito: Sônia Almeida foi condenada por manipulação de prontuário médico e por realizar testes genéticos ilegais. Ela cumpriria prisão perpétua e estaria permanentemente proibida de exercer qualquer função médica. Lúcia e Davi permaneceram em silêncio na sala. A dor da perda da voz de Emma havia sido, em parte, compensada. Mas mais do que isso, o reconhecimento de que Emma não era uma cobaia foi o que aliviou o peso nos seus corações. A justiça havia sido feita. A paz começava a retornar. Emma, agora com 2 anos, já começava a articular palavras com mais clareza. Naquele dia, a família voltou ao centro de terapia, onde Clara e sua equipe estavam prontos para novos avanços. Oi, Emma, o que você quer dizer hoje? Clara perguntou, alegre como sempre. Emma olhou, depois virou-se para Lúcia e Davi. Os olhos brilhando, ela abriu a boca e, pela primeira vez, uma palavra clara saiu. Amy. Ma. Lúcia agarrou a mão de Davi, olhando para a filha com um sorriso radiante. Ela me chamou. Ela me chamou de mãe. Davi caiu de joelhos, lágrimas rolando sem parar. Ele abraçou Emma com força e depois abraçou Lúcia. Nossa filha tem uma voz. Obrigado, meu amor. Obrigado, Emma. Clara, emocionada com o momento, não conteve as lágrimas. Obrigada, Emma. Obrigada por nos ensinar tudo isso. Você conseguiu algo que nós nem ousávamos sonhar. Este momento não foi apenas uma vitória na medicina, mas também um marco na mudança de percepção sobre ética na ciência. Sob a liderança de Lúcia, Davi e a equipe de pesquisa, uma grande campanha foi lançada. Eles não apenas ajudaram Emma, mas também milhares de outras crianças ao redor do mundo, trazendo esperança para aquelas com deficiências congênitas. A mídia noticiava, as organizações internacionais de saúde implementavam reformas éticas, e as leis contra testes genéticos ilegais foram reforçadas. Em uma conferência médica internacional em Genebra, Lúcia estava no palco, ao lado de médicos, engenheiros e advogados, compartilhando a jornada da sua família. Desta vez, não era só Emma, todas as crianças afetadas por intervenções erradas estavam representadas ali como vitoriosas. Precisamos proteger os direitos dos pacientes, mas também a humanidade dentro da ciência. Precisamos garantir que a ciência nunca ultrapasse os limites da ética. Porque dentro desses experimentos, não estão apenas os genes humanos, estão as vozes, a esperança dessas crianças. O auditório aplaudiu de pé. Lúcia parou por um momento, encarando os olhares cheios de gratidão e esperança. Em casa, à noite, a família se reunia à mesa. Emma desenhava círculos com uma caneta. Lúcia olhou para Davi. Os dois entrelaçaram as mãos. Não tenho mais medo, Davi. Nossa filha não apenas tem uma voz. Ela vai dizer tudo o que quiser. E nós estaremos com ela. Davi sorriu e assentiu. E sabe, se não fosse por Emma, se não fosse por nossa luta, talvez nada disso tivesse mudado. Emma levantou os olhos e olhou para os pais. Um risinho suave escapou de seus lábios. Não era um choro. Era uma voz doce, clara e cheia de vida. No dia seguinte, Emma seguiria aprendendo, crescendo com um novo dispositivo, enfrentando os desafios da vida. E Lúcia e Davi estariam sempre ao lado dela, passo a passo, rumo ao futuro. Cada dia seria um dia de esperança e de fé no amanhã. A lição tirada desta história é a importância da ética na medicina e na pesquisa científica.
Qualquer intervenção no corpo humano, especialmente quando envolve genes e saúde, deve ser feita com consentimento claro e proteção aos direitos do paciente. Além disso, a história ressalta a força da esperança, da resiliência e do amor familiar, mostrando que o ser humano não deve desistir diante da adversidade e que a justiça sempre prevalece quando não se desiste de lutar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.